Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vardes, administrador aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, dar as boas-vindas para mais uma rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Acaba uma, começa outra e nós estamos aqui analisando, estudando, escalando, ajudando você a fazer no seu time aquilo que você tem de melhor para fazer para continuar competindo nas suas ligas. Então já peço para você deixar o like aqui embaixo se você tá chegando agora aqui e não deixou o like, e compartilhar esse vídeo com a galera que você sabe que curte Fantasy Games, Cartola, Rei do Pitaco e tudo mais, beleza? Você que não é inscrito ainda aqui no canal, faça-se o favor, meu querido, vai aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação no todas, para você não perder nadinha do nosso conteúdo. Inclusive hoje, sexta-feira, aquele dia do corre-corre, porque tem vídeo, tem live, tem postagem de conteúdo, tem muita coisa para fazer, mas é assim que a gente gosta, porque quem ama Cartola e ama o futebol tá sempre ligado no 220, beleza, galera? Então vamos lá para nossa análise do semáforo depois da nossa vinhetinha. Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, galera, então vamos lá para nossa análise do semáforo da rodada número 28. Uma rodada que tá, assim, com a cara um pouquinho melhor do que a última, né, do que a rodada 27. Os jogos estão um pouco mais bem desenhados, porém, aquilo que eu falo para vocês sempre, galera, sempre. Isso é importante no campeonato todo, porém, no começo e no final do campeonato, isso é ainda mais importante. O quê? Nós sabermos analisar o momento de cada equipe, aquilo pelo que o time briga, aquilo que o time vem desempenhando, performance, resultado, aquilo que é a necessidade do time, aquilo que nas apostas a gente chama de must win, que muitas vezes precisa ser analisado de forma muito minuciosa, e por isso eu gasto tanto tempo na análise do semáforo, tá certo? Então vamos lá. O Botafogo vindo de uma excelente vitória fora de casa contra o time do América Mineiro. Botafogo que começa a remar em águas um pouco mais tranquilas do que aquelas que estavam ali rondando a embarcação do Botafogo nos tempos de Bruno Lage. Agora enfrenta o Atlético Paranaense em casa. Lembrando, o Atlético Paranaense vem de uma excelente vitória fora de casa contra o Grêmio. Então eu tô colocando esse jogo aqui na faixinha verde, batendo no peito aqui e chamando a responsabilidade de considerar o Botafogo favorito, muito por aquilo que o Botafogo fez ao longo da temporada em casa, muito por aquilo que o Atlético Paranaense não fez fora de casa na temporada, e respeitando também aqui a liderança do Botafogo, mas temos que pontuar que o Atlético Paranaense fez um excelente jogo fora de casa contra o Grêmio. O Grêmio não teve uma postura como eu imaginava, né, de assumir o comando do jogo, jogar como um mandante, jogou de forma excessivamente recuada, especialmente depois que abriu o placar muito cedo. Mas falando especificamente do Botafogo, a gente sabe que o Botafogo jogando dentro do Engenhão é sempre um time muito intenso, que busca sempre abrir o placar na frente dos seus adversários para controlar um pouco melhor o jogo. Então, para mim aqui, o Botafogo é um bom favorito da rodada, tá bem? Outro favorito é o Corinthians. Corinthians que teve um empate na quinta-feira à noite, né? Eu ia falar ontem, mas não sei quando é que você tá vendo esse jogo. Um empate contra o Fluminense. Corinthians fez um primeiro tempo primoroso contra o Fluminense. Talvez um dos melhores primeiros tempos que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro. Conseguiu abrir uma ampla vantagem sobre o Fluminense, conseguiu explorar muito bem as brechas defensivas que o Fluminense deu, e o Yuri Alberto numa noite muito inspirada no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o time recuou demais, me pareceu um pouco cansado e acabou cedendo o empate ali para o Fluminense. Quase cedeu a virada, mas também no primeiro tempo poderia ter aberto 4-1, 5-1, se o Yuri Alberto tivesse aproveitado um pouco melhor as oportunidades que teve. E aí o Corinthians enfrenta justamente o América Mineiro, lanterna do campeonato, pior defesa do campeonato. Um time que tem pior defesa, já não sei, porque levou um gol a menos do que o Coxa, né? Então acho que o Coxa agora assumiu isoladamente a pior defesa do campeonato, mas o América é a segunda pior. Então a gente tem ali um time que
tá desesperado para não cair, e isso faz com que o América Mineiro precise se expor durante os seus jogos, se o time ainda tiver algum tipo de organização psicológica para tentar se recuperar, e logicamente o Corinthians pode tirar proveito disso. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Não tem por que eu ficar aqui inventando coisa. Eu tenho uma dificuldade tremenda de confiar nesse time do Corinthians, porque é o tipo do time que quando você se inclina sobre ele para confiar e esperar que ele te dê algo em troca, ele não faz nada. E quando você não espera nada dele, ele faz o que você fez ontem. Porém, o nosso papel aqui de analista, né, de tentar imaginar o que vai acontecer para a gente tirar proveito disso, eu não posso me furtar, por exemplo, de dizer para vocês que o Yuri Alberto, por exemplo, é uma excelente opção e não dá para a gente negar a fase do América Mineiro e não tentar explorar isso de alguma maneira, tá bem? Vamos lá. Lembrando que a gente tem uma rodada de muitos clássicos aqui, porém vocês vão notar que eu não coloquei os clássicos ali dentro da faixinha vermelha e eu vou explicar a razão de cada um deles, tá bem? Só um detalhe que eu esqueci de falar quando fiz a análise do jogo do Botafogo é a cotação que esse jogo tá na stake pro Botafogo vencer o Atlético Paranaense, cotação de 1,92. Achei uma cotação muito boa para a gente fazer essa entrada. Achei um pouco desajustada, para vocês terem noção. O mercado está considerando o Flamengo contra o Vasco mais favorito do que o Botafogo contra o time do Atlético Paranaense. Eu não concordo com isso. E é justamente aí que a gente encontra o valor para fazer as apostas, tá certo? Galo e Cruzeiro, para mim aqui, Galo favorito, muito por conta da fase do Cruzeiro. Cruzeiro que tomou uma solapada do Flamengo dentro do Mineirão, perdeu de 2-0, poderia ter perdido de 3 até mais, e o Flamengo conseguiu controlar bem o jogo. O Cruzeiro que mostra uma dificuldade tremenda de marcar gol em casa. É impressionante como parece que existe uma nuvem negra, né, sobre o time ali, que não consegue efetivar as suas jogadas, parece muito com pouca confiança, e começa a pesar sobre o time do Cruzeiro a possibilidade do time ser rebaixado, né? Ninguém pode negar isso, basta você olhar para a tabela de pontuação do campeonato. Tá uma briga ferrenha com aquela galera que tá com 29 pontos, 30 pontos, 31, 32, 33, e o Cruzeiro tá justamente naquela faixa ali com o Vasco, com o Santos, e se vacilar, até o próprio Inter também entra um pouco nessa briga, e isso começa a pesar sobre o time do Cruzeiro, e logicamente o Galo vai querer empurrar o Cruzeiro ainda mais para baixo, especialmente o Galo vindo de uma vitória espetacular fora de casa contra o time do Palmeiras, que inclusive segurou o SG. Então não dá aqui pra gente dizer que o Galo não é favorito. Espero que o Galo cumpra aí a expectativa que nós vamos depositar nele, tá bem? Internacional e Santos, o Santos que da mesma forma que o Cruzeiro jogou em casa e foi derrotado pelo time do Bragantino, o Bragantino passou o carro no time do Santos no primeiro tempo, o Santos começou amassando o time do Bragantino, parecia que o Santos ia golear o Bragantino, um monte de finalizações, bombardeio, Cleiton salvando, bola na trave, e de repente o time do Bragantino, seguro de si, tranquilo, foi lá, marcou o seu gol numa bola meio marota, né, uma finalização de fora da área, que o Sacha aproveitou o rebote, fez o gol, e a partir dali o Santos perdeu um pouco do psicológico, aquilo que eu falo para vocês sobre os times brigando pelo rebaixamento. Às vezes uma brisa vira ventania, uma fagulha vira incêndio, então isso é muito comum. E agora o Internacional tem ali, não se espantem com o que eu vou dizer, tá, galera? Mas esse é um jogo de 6 pontos. Professor, mas um tá em 17º, o outro tá em 12º. Não olhem para isso. Olhem para a tabela. Se vocês olharem para a tabela, vocês vão ver que essa distância nas posições reflete muito pouco daquilo que é a pontuação dos dois times, tá bem? O Internacional precisa pontuar para fugir ali daquela zona tumultuada de quem pode cair para a segunda divisão. Então o Internacional vai precisar vencer o Santos. Eu não sei se o Internacional vai fazer aquilo que se espera, que é tentar explorar as falhas defensivas que o time do Santos tem, tentar aproveitar a desestabilização psicológica do time do Santos para se impor. Por quê? Porque o próprio time do Internacional também não está passando essa confiança toda pra gente. Por isso eu coloquei esse jogo na faixinha amarela. Porque se fosse aqui um time um pouco mais confiante de si jogando em casa, com certeza estaria na faixinha verde. Mas como o Internacional
depois da eliminação para a final da Libertadores, ele anda rateando um pouco, não dá pra gente colocar aqui uma expectativa tão grande sobre o time do Internacional. Fez até uma boa partida fora de casa contra o time do Bahia. Em alguns momentos, poderia de fato ali ter até conseguido marcar seu gol, ter conseguido uma vitória até, mas não conseguiu, né? O time do Internacional acabou não conseguindo fazer o seu gol, só que agora joga em casa, vai contar com a volta do Ener Valencia, e por mais que ele seja um cara que perde alguns gols, não dá para negar que ele é uma referência ofensiva muito boa para esse time do Internacional. Então, para mim aqui, Internacional favorito. Lembrando que o Santos tem bastante dificuldade de marcar gols fora de casa, tá? Então, essa é uma característica que a gente pode tentar explorar ali para quem quiser buscar um SG do time do Internacional, tá bom? Coxa e Palmeiras. O Coxa, galera, assim, praticamente não tem mais jeito, né? O time conseguiu perder em casa de goleada pro Cuiabá, mais uma vez, né? Eu chamo a atenção aqui daquela característica psicológica do time que tá ali brigando para não cair. O Coxa começou o jogo contra o Cuiabá em casa, em cima, né? Pressionando e tal, tomou um gol do Daverson. Depois conseguiu empatar com o Slimani, mas aí estava impedido, e a partir daí o Coxa não conseguiu mais encontrar jogadas que lhe dessem a oportunidade de fazer gol. Até teve algumas chances ali com o Slimani, com o Bianchi, mas de fato não conseguiu balançar a rede e acabou tomando ali no final do jogo uma goleada, né? Na minha opinião, foi uma goleada, 3-0. Raramente você vê o time do Cuiabá fazendo tantos gols, mas o Coxa se desestabilizou. Então, por isso, eu vejo a possibilidade do Palmeiras vencer aqui o Coxa. Agora, não vamos aliviar pro lado do Palmeiras não, tá? Não vou aliviar. Tô dando favoritismo aqui pro Palmeiras pelo abismo técnico que existe entre duas equipes, né? O Palmeiras tem muito mais qualidade, tem um elenco muito mais maduro, vive uma condição dentro do campeonato, em termos de tabela, muito mais tranquila do que o Coxa. Apesar de que o momento do Palmeiras é péssimo. O momento do Palmeiras é péssimo. Talvez um dos piores momentos aí da era Abel Ferreira. Mas, mesmo assim, enfrenta um adversário vulnerável, praticamente rebaixado. Então, se o Palmeiras aqui conseguir fazer o que não vem conseguindo fazer, ou seja, efetivar as suas chances, pode vencer o Coxa. Por que eu digo fazer o que não vem conseguindo fazer? Porque o time do Palmeiras me parece um time que se perdeu no meio do caminho da maneira como o time se encontrava ali para achar as melhores brechas e oportunidades para fazer os seus gols. O time me parece desencontrado. O tempo inteiro tentando alçar a bola na área, só que alça a bola na área e nem os zagueiros estão conseguindo mais finalizar como faziam antigamente. Me parece que o revezamento dos batedores de bola parada tem gerado para o time do Palmeiras uma dificuldade de encontrar na área os seus bons cabeceadores. A ausência do Dudu faz com que o time tenha uma transição ofensiva mais limitada do que tinha antes, e com isso o Palmeiras vem sofrendo para fazer gols e vem sofrendo gols. Então, não, como eu disse, eu não vou aliviar para o lado do Palmeiras dizendo simplesmente que ele é favorito. Se não jogar melhor do que jogou contra o Galo, talvez também não faça nem gol no Coxa, tá bom? Não acredito nisso, acho que faz, mas é preciso que o Palmeiras jogue para isso, tá bem? Bragantino e Fluminense, cara, esse jogo aqui eu também quase coloquei na faixinha verde, tá? Eu só não coloquei esse jogo na faixinha verde porque o time do Fluminense a gente conhece, né? Sabe que tem jogadores de boa qualidade e que pode sim se aproveitar de alguns apagões ali no time do Bragantino e marcar também o seu golzinho, dificultar um pouco o jogo pro time do Bragantino. Agora, se nós formos analisar o momento do Bragantino é espetacular. O time está extremamente confiante, o time vive ali dentro do campeonato o seu melhor momento, o time está muito encaixado, o Sacha voltou a fazer gols, tá ali com muita confiança, né, para finalizar e tudo mais, e isso a gente precisa reconhecer e respeitar, galera. Quando o time entra nessa engrenagem assim, você precisa surfar a onda e tentar se aproveitar ao máximo daquilo, entenderam? Mesma coisa o Botafogo, né? Não estou dizendo aqui que o Bruno Lage saiu, aí agora o Lúcio Flávio assumiu, o Botafogo vai acabar com todo mundo. Não estou dizendo isso, mas você precisa reconhecer que o Botafogo voltou a vencer.
e como precisa reconhecer que o Bragantino vive uma fase que talvez seja a melhor fase de todos os times do Campeonato Brasileiro, melhor até do que o próprio Botafogo, se a gente for considerar ali os últimos 5, 6 jogos, tá bem? Então aqui para mim, o Bragantino jogando no Nabi Abichedi contra um Fluminense que costuma ser muito vulnerável defensivamente quando sai do Maracanã, não dá para não considerar aqui o Bragantino favorito. Tá bem? Seguindo aqui, temos clássico carioca, Flamengo e Vasco. Galera, esse é um dos Flamengo e Vasco mais difíceis de analisar que eu lembro assim nos últimos anos. Por quê? Houve momentos em que o Flamengo era extremamente favorito. O time do Vasco estava ali uma lástima, né? Aquela coisa terrível. E ainda assim o Vasco dava trabalho para o Flamengo. Houve ocasiões de o Vasco ganhar do Flamengo, como aconteceu no começo desse ano com aquele gol do Puma de fora da área, totalmente inesperado, em que o Flamengo tinha muita superioridade técnica, superioridade de momento e etc. Então, por que eu digo que é muito difícil analisar esse jogo nesse momento? Porque o Vasco vive um momento, se você for analisar de uma maneira mais ampla, o Vasco vive um momento bom, um momento de recuperação, um momento que os jogadores estão confiantes, sabendo o que fazem dentro de campo, salvo pequenos momentos ali que o Vasco ainda tem de desequilíbrio mental, mas isso aí eu acho que faz parte, né, da pressão que o time está vivendo. E do outro lado a gente tem o Flamengo começando um trabalho do Tite, que, na minha opinião, né, daquilo que a gente teve como ver no jogo contra o Cruzeiro, me parece que já deu um certo equilíbrio defensivo para o time do Flamengo. Claro que é um jogo só, né? Não dá para a gente analisar tão bem. Então, olhando para essas duas metades, né, dessa laranja que é esse jogo, é muito difícil dizer que um time é favorito, o outro não é favorito. Eu não concordo com o mercado, né, das apostas esportivas dando extremo favoritismo para o Flamengo. Não concordo com isso. Eu acho que o Vasco pode sim fazer um jogo bem duro com o Flamengo. Porém, se a gente for analisar a qualidade dos jogadores, o momento de tranquilidade dentro do campeonato, o cenário é todo favorável para o Flamengo realmente, mas não acho que vai ser um jogo fácil. Acho, inclusive, que o Vasco vai tentar arrancar um pontinho aqui desse jogo contra o Flamengo. Tá bem? Bahia e Fortaleza, primeiro jogo que vai abrir pra gente aí a rodada. Vocês vão ver que tem 3 jogos abrindo a rodada. Fiquem ligados porque o mercado não fecha às 4 horas. 4 horas não, 3h59, né? Nesse sábado. O mercado fecha às 18h29. É um pouquinho mais tarde do que o habitual. Então vocês vão gastar um pouquinho mais de tempo no sábado aí para ver escalação, ajustar o time, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Tá bem? Então, temos Bahia e Fortaleza. Bahia que fez um jogo razoável contra o time do Internacional. Digo razoável porque perdeu muitas oportunidades de matar o jogo e no final poderia ter cedido o empate ali para o Internacional, porque teve alguns apagões defensivos, né? Não fosse algumas oportunidades perdidas pelo Maurício, pelo próprio Pedro Henrique, o time do Bahia poderia ter sofrido, tá bem? E agora vai enfrentar o time do Fortaleza, que vem de uma derrota para o Vasco fora de casa. Fortaleza que não fez um bom jogo contra o Vasco, até deu uma pressão muito grande no Vasco ali nos últimos 25 minutos de jogo, mas muito por conta da postura do próprio Vasco, que jogou para segurar o 1-0. Então, o Bahia aqui, para mim, vai fazer um jogo bem equilibrado contra o Fortaleza. Também não vou atribuir favoritismo aqui para um lado nem para o outro, mas para mim é um jogo aberto. Dá para a gente explorar jogadores aí tanto de um lado quanto do outro. Tá bem? E aí a gente vai para a faixinha vermelha, lembrando que a faixinha vermelha aqui eu sempre coloco jogos que para mim são difíceis de analisar, com um cenário muito nebuloso, ou de times que eu não tenho o menor interesse de explorar naquela condição de mando de campo. Tá bom? Então é mais ou menos assim que eu coloco os times na faixinha vermelha. Esse jogo do Cuiabá contra o Goiás é um jogo que o Cuiabá ainda precisa dar uma respirada dentro do campeonato em termos de pontuação, então vai se esforçar para vencer o time do Goiás, só que o Goiás está numa situação que ele precisa desesperadamente da vitória, porque ele está ali no gargalo do rebaixamento, né? A vitória contra o São Paulo em casa deu para o Goiás ali um respiro importantíssimo, mas o time ainda está muito ameaçado. Então, inclusive está dentro, né, da zona de rebaixamento, então ele precisa muito dessa vitória contra o Cuiabá. Só que tem um problema nesse time do Goiás. Que problema é esse? O time, como precisa muito da vitória,
tá começando a jogar de uma maneira diferente daquela que jogou durante boa parte do campeonato, que é o quê? De forma reativa. O time do Goiás se habituou a ficar ali tranquilão, na linha defensiva, segurando os adversários, ganhando de 1-0, empatando. Só que agora o time viu que isso não é suficiente, porque vai acabar sendo rebaixado. Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o time do Bahia. O time se viu numa necessidade de sair para o jogo, o que aconteceu? Se desguarneceu, tomou um caminhão de gols, e aqui o cenário do jogo contra o Cuiabá pode ser parecido, não na quantidade de gols, mas no desenho do jogo, porque tanto um time quanto o outro precisam da vitória. Então pode acontecer aqui do Goiás se expor mais do que aquilo que está habituado. Professor, mas por que isso não aconteceu contra o São Paulo? Por aquilo que eu falei para vocês na análise da rodada. O time do São Paulo não tem interesse em ficar correndo atrás de resultado. Ah, professor, mas quando o cara entra em campo... Galera, eu sei disso aí. Eu jogo bola. Eu sei, o cara não entra em campo para perder o jogo. Mas é natural quando você não tem um interesse objetivo numa partida, você relaxa um pouco mais. Isso é quase que instintivo. Entendeu? Ainda mais de um atleta de alto rendimento. Ele demanda ali aquilo que ele precisa de acordo com a necessidade. E ali o São Paulo não tinha necessidade de uma vitória. Simplesmente administrou o jogo, tá certo? Então aqui pode ser sim um jogo mais aberto. Porém, eu vou colocar um favoritismo leve aqui pro lado do Cuiabá. E a gente encerra aqui a nossa análise do semáforo com São Paulo e Grêmio. Por que eu coloquei esse jogo na faixinha vermelha? Primeiro, pela postura do time do São Paulo, que a gente sabe que, como eu falei, né, ainda há pouco, que não está tão interessado assim no Campeonato Brasileiro. O time de São Paulo já está ali navegando em águas mais tranquilas, né? Já está na Libertadores, então vai meio que gerir o Campeonato Brasileiro. E enfrenta um Grêmio que, quando joga fora de casa, tem um desempenho bem pior do que quando joga dentro da arena. Não fosse assim, talvez esse jogo tivesse até numa faixa amarela ou verde, porque o time de São Paulo não está tão confiável. Só que o São Paulo jogando no Morumbi contra um Grêmio que tem performado mal fora de casa, eu não tenho interesse nem no Grêmio nem no São Paulo. Então, para mim, esse jogo é o típico jogo que eu sempre coloco na faixinha vermelha, galera. Beleza? Vamos lá. Minhas dicas por posição, galera, nessa rodada, elas vão estar um pouco diferente, né, daquilo que vocês estão habituados, porque a plataforma da Cartomante FC ela está em atualização, porque está muito cedo, né? Ainda não, o mercado acabou de abrir, ainda há pouquinho, né? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, eu vou usar aqui o próprio Cartola para falar das minhas indicações, tá bem? Vejo aqui como bons goleiros para a rodada o Perry, o Cássio, o Rossi e o Cleiton, tá bem? Existem outros goleiros que podem entrar aqui como indicação? Podem, como o Everton, por exemplo, do Palmeiras. Eu acho que são uma boa para a rodada, tá bem? Vou colocar por enquanto aqui no gol, né, do meu time o PR, tá bom? E a gente vai seguir aqui fazendo a nossa escalação. Vamos lá. Dica que eu deixo para vocês aqui de laterais. Vejo com bons olhos para essa rodada o Ayrton Lucas, tá, galera? Acho que ele pode sim ser uma opção bem razoável na rodada. Lembrando, pra galera que tava comigo na live, né, da rodada passada, ficaram com dúvida, né, se o Tite ia... se o Tite ia fazer o Ayrton Lucas melhorar ou piorar, eu dei uma opinião. Aquilo não foi tanto uma análise profunda, não é isso, né? Não é isso. Isso aí seria mentira, seria uma presunção minha. Mas eu dei uma opinião de que o Ayrton Lucas tinha perdido a característica dele mais ofensiva por causa do Sampaoli. Saiu o Sampaoli, ele volta novamente para fazer o que ele faria. Inclusive, eu disse que eu vi a possibilidade dele ter infiltração na área para finalizar. E ele acabou fazendo um gol nessa condição, né? Não vou aqui dar uma de guru, adivinhei, nada disso, tá? Não adivinhei nada. Eu só falei o que eu achava que poderia acontecer. Calhou de acontecer, como poderia não ter acontecido. Mas o fato é que o Ayrton Lucas com o Tite tende a ter mais liberdade. Capixaba a gente sabe que é um mito, né? Um cara que inclusive deixa o Bragantino muito exposto quando tá fora. De Plácido, Arana e Hugo também. Ou seja, a gente tá com muita opção boa de lateral, tá? Nessa rodada. Eu a princípio vou colocar no meu time aqui o Hugo e o Capixaba, tá? Tava muito afim de colocar o Guilherme Arana, mas... eu tô pensando um pouco melhor aqui na estrutura defensiva do meu time e, por enquanto, eu vou colocar o Hugo aqui mesmo porque eu quero dar uma dobrada no Botafogo aqui, tá certo? Laterais não, zagueiros para rodada eu desmarquei aqui os prováveis, né? Porque o Lemos, ele tá aqui como
nulo, mas ele deve jogar, né? Jogou 85 minutos do jogo contra o time do Palmeiras. Ele saiu, aqui a gente só precisa ver se ele saiu lesionado ou se foi uma substituição normal. Ainda não tenho notícia, né? O jogo foi ainda agorinha, então preciso ver aqui se o Lemos de fato vai para o jogo, mas eu vou deixar ele como indicação. E as duas dobras aqui do Botafogo e do Palmeiras eu vejo com bons olhos, lembrando que o time do Coxa é um time muito falho na bola aérea. Então eu vejo aqui boas possibilidades para o Gomes e o Murilo se aproveitarem disso. Inclusive aqui eu vou colocar o Gustavo Gomes e o Maurício Lemos no meu time, tá bem? Então por enquanto eu estou fazendo a minha linha defensiva dessa maneira. Técnico, galera, eu já vou deixar aqui como indicação para vocês o Caixinha, o Scolari e o Lúcio Flávio, e já vou colocar o Lúcio Flávio aqui também no meu time. Vou mudar a minha conta aqui para poder mostrar os favoritos para vocês do meio para frente, tá? Do meio para frente, deixa eu colocar meias aqui, pronto. Do meio para frente, eu deixo como indicação para vocês aí, ó. O Veiga, mas o Veiga, eu falei na rodada passada, né? No ruim, ele é um cara versátil, no ruim, ele tem repertório. O que ele fez? Entregou quase 6 pontos ali só de média básica. Entendeu? Um meia assim é ótimo pra gente. Tassiano e Cauli, cara, quem viu o jogo ficou com muita raiva, né, bicho? A gente com esses caras no time, eles metendo gol e sendo anulado, metendo gol e sendo anulado. Tassiano, 2 gols anulados, Cauli, 1 gol anulado, enfim, mas faz parte, né? O Ranieri, que inclusive fez gol na rodada passada de novo, vem tendo uma média básica interessante, fica aí como dica. Alan Patrick, que tá numa fase espetacular, e o Evangelista são as minhas dicas aí de meio campista. E no ataque, galera, tem bastante opção. Eu tentei ser o mais remissivo possível aqui para dar para vocês menos indicações, né, para não ficar lotando vocês de dicas, mas eu acho que a dobra do Galo, Tiquinho, Sacha e Yuri Alberto resumem bem ali o que a gente tem de melhor para a rodada. O Ener Valencia, que eu também marquei aqui, ó, ele deve voltar ao time do Internacional. Não é um cara assim que eu tenho uma plena confiança, não é um cara que eu acho que esteja numa fase espetacular, mas eu acho que é uma alternativa interessante contra um Santos que está desesperado e o Inter também precisa da vitória, tá bom? Então vou completar aqui com vocês o meu time, tá certo? Vou desmarcar aqui os favoritos que eu tô em outra conta. E aqui o meu time, galera, no meio campo vai ter o Veiga, o Alan Patrick e o Evangelista, tá? Por enquanto, meu meio-campo vai ser esse. Eu até pensei em colocar o Eduardo aqui, mas eu fiz a opção de não colocá-lo por enquanto. Meu ataque vai ser Hulk, Tiquinho Soares e Yuri Alberto, tá? Eu vou colocar o Yuri Alberto aqui nesse time. Eu sei que ele tá muito valorizado, né? Eu sei que ele vem ali de uma rodada que ele fez 2 gols, não é um cara que eu confio plenamente, mas eu preciso respeitar também as estatísticas, e as estatísticas me mostram um time do América Mineiro extremamente vulnerável defensivamente, tá bom? Meu capitão aqui vai ser o Hulk por enquanto, tá? Então, meu time ficou com essa escalação, deixa eu só dar uma confirmada aqui. E vejam que o Lemos aqui, eu preciso confirmar se ele de fato vai para o jogo, tá? Se ele não for para o jogo, eu vou ter que fazer um rearranjo nesse time aqui, provavelmente colocar o Arana na lateral e aí colocar aqui o Adrielson, tá? Eu preciso ver isso durante o dia, lembrando que a gente tem live hoje às 5 horas, então por enquanto essa é a formação do meu time. Vejo vocês na live, vejo vocês no Instagram, toca aqui, tamo junto, fiquem todos na santa paz de Deus.